os gnósticos. Não eram uma única seita, mas uma constelação de ideias e relatos que olhavam para o mundo material com desconfiança e para a origem divina com esperança. Para eles, nossas vidas eram mais que história. Eram a luta de uma centelha aprisionada, desejando recordar sua casa. Hoje percorreremos esse mapa, desde as conversas em pátios, onde se partilhavam segredos, até os textos enterrados nas areias do Egito, que séculos depois voltariam a falar. Não venho para julgar o que pensaram, mas para ouvir o que nos deixaram. Mitos, perguntas, práticas, e compreender por que foram considerados perigosos. Nos próximos minutos descobriremos como imaginaram a origem do universo, quem foram seus heróis e transgressores, como reinterpretavam Jesus, e por que tantas vozes tentaram silenciá-los. Senta-te, respira e acompanha-me. O que começou como rumor nas esquinas da antiguidade pode mudar o que acreditava saber sobre fé, poder e conhecimento. Começamos agora uma viagem reveladora e profunda, juntos, aqui e agora. Imagina por um instante que a verdade não está em um templo, nem em um livro, mas escondida na memória da alma. Essa é a aposta mínima de quem se chamou gnóstico. A ideia de que existe um conhecimento direto, uma gnosis, capaz de despertar em cada pessoa a lembrança de sua origem divina. Não é informação acadêmica nem doutrina pública. É experiência íntima, uma revelação que transforma a percepção do mundo. Por que algo assim resultou tão inquietante? Porque questionava as estruturas visíveis, autoridades e hierarquias religiosas e narrativas que ordenavam a vida social. Se a salvação dependia de um despertar interior, e não de ritos, dogmas ou instituições, então o poder mudava de lugar. Isso explica a mistura de mistério e ameaça que envolveu essas comunidades. A gnosis, em sua forma mais simples, propõe duas verdades provocadoras. A primeira, que o mundo material é uma realidade defeituosa ou limitada. A segunda, que dentro de cada pessoa há uma centelha de outra natureza, uma luz que não pertence a esse mundo. Reconhecer essa centelha exige guia e experiência. Não é algo a ser anunciado sem preparação. Por isso, os textos e ensinamentos gnósticos costumam apresentar-se como diálogos confidenciais, símbolos e mitos dirigidos àqueles que já começavam a perceber. A seguir, abriremos essa porta sem a pretensão de resolvê-la por completo. Escutaremos relatos que falam de deuses extraviados, de criadores imperfeitos e de heróis interiores. Mas antes de aceitar qualquer uma dessas imagens, convém compreender de onde surgiram e como foram recebidas. Essa história, de origem, de conflito e de esquecimento, é a que segue, passo a passo, desde suas raízes até seu redescobrimento, e até como nos toca hoje. Para entender o surgimento das ideias gnósticas, é necessário imaginar um mundo em movimento, onde palavras, ritos e perguntas viajavam com a mesma facilidade que as mercadorias. Na encruzilhada do Mediterrâneo do século I, sobretudo em cidades como Alexandria, Antioquia e Roma, confluíam tradições tão diversas que, em sua mistura, nasceram novas formas de pensar o divino e o humano. Não foi uma revolução repentina, mas um tecido de influências. Textos judaicos, reinterpretados à luz da filosofia grega,
ritos orientais que ofereciam experiências de salvação pessoal, mitos egípcios lidos junto a diálogos platônicos. Nessa atmosfera começou a formar-se o que séculos depois os historiadores agrupariam sob a palavra gnosticismo. O judaísmo helenístico foi uma das fontes mais visíveis. A diáspora judaica havia criado comunidades inteiras fora da Judéia, que falavam grego e viviam imersas na cultura helênica. Nessas comunidades produziram-se novas leituras da Bíblia. Figuras e passagens eram reinterpretadas por meio de categorias filosóficas e simbólicas. Autores como Filon de Alexandria tentaram harmonizar a escritura com o pensamento platônico, falando de um Deus supremo e de intermediários divinos, conceitos que ressoariam nos mitos gnósticos. Mas também existia, dentro do judaísmo, uma longa tradição apocalíptica e mística. Visões de ascensões celestes, literatura sobre anjos e arcontes, práticas de revelação que falavam de conhecimento íntimo e secreto. Essas correntes judaicas ofereceram um repertório de imagens e preocupações que os pensadores sincréticos tomaram e transformaram. Ao lado disso, a filosofia grega, e em particular o platonismo, forneceu a base teórica. A leitura platônica do cosmos como cópia imperfeita de um mundo de ideias e a noção do demiurgo que organiza a matéria deram aos pensadores da época uma linguagem poderosa para descrever a distância entre o divino e o sensível. No diálogo Timeu, Platão fala de um artesão divino que dá forma ao mundo. Essa imagem, transformada por interpretações posteriores, converteu-se em ferramenta para explicar por que o material podia parecer opaco ou defeituoso diante de uma realidade superior. Filósofos do platonismo médio e os primeiros neoplatônicos contribuíram com conceitos como emanação, a ideia de que a divindade se desdobra em níveis, e a figura de uma sabedoria feminina, Sofia, cuja queda e recuperação podem ser lidas como um relato mítico de perda e retorno. Nem todos os que trabalhavam com esses conceitos foram gnósticos, mas o vocabulário estava disponível e foi incorporado em narrativas que misturavam mito e experiência. Ao mesmo tempo, as religiões de mistério do mundo greco-romano ofereceram modelos de salvação pessoal e rituais de iniciação. Cultos a divindades como Ísis, Deméter ou Dioniso ofereciam experiências de passagem, iniciações que prometiam acesso a mistérios, ritos que marcavam uma morte simbólica e um renascimento espiritual. Esses ritos criavam comunidade, mas também um caminho para uma transformação interna que não dependia unicamente da origem étnica ou da linhagem religiosa. Em alguns cultos orientais, como o de Mitra, a figura do iniciado que atravessava provas e era admitido em uma nova existência ressoava com força entre aqueles que buscavam uma salvação vivencial. Os métodos, ritos, símbolos, etapas iniciáticas foram reinterpretados por grupos que colocavam no centro a aquisição de um saber experiencial. É importante acrescentar a presença de correntes orientais que viajaram em direção ao Mediterrâneo através de rotas comerciais e contatos culturais. O zoroastrismo persa, com sua articulação dualista entre luz e trevas, ofereceu uma forma de pensar o conflito cósmico. Certas leituras desse dualismo parecem ter influenciado algumas expressões de pensamento religioso tardio na região. Mais tarde,
correntes sincréticas como o maniqueísmo, reuniriam explicitamente elementos persas, cristãos e gnósticos. Mas a semente dessa troca já aparece nos séculos anteriores, nas conversas e deslocamentos de ideias. Ao mesmo tempo, tradições sapienciais do Oriente Próximo e do Egito helenístico forneceram práticas esotéricas e fórmulas litúrgicas que circularam entre grupos mistéricos e filosóficos. O cenário geográfico ajuda a explicar a mistura. Alexandria, com sua famosa biblioteca e seu cosmopolitismo, foi um cadinho onde judeus, egípcios, gregos e muitos outros se encontravam nas mesmas praças e escolas. Ali floresceu uma leitura alegórica dos textos religiosos que conectava a exegese bíblica com conceitos filosóficos. Ali também surgiram escolas que discutiam a natureza da alma, o sentido do cosmos e a possibilidade de uma experiência direta do divino. Não é por acaso que muitos dos textos que mais tarde associaríamos às correntes gnósticas emergiram em contextos urbanos densamente interconectados, onde mestres itinerantes podiam atrair ouvintes curiosos e transformar o ensinamento em prática comunitária. Outro canal fundamental foi a literatura apócrifa e a releitura de mitos. Histórias antigas sobre heróis e deuses foram reescritas com novos acentos. Os relatos transformaram-se em mapas para a experiência interior. Figuras como Eva, Adão, Sete ou Maria foram reposicionadas em narrativas que explicavam a queda da centelha divina, a criação defeituosa do mundo e a necessidade de um ato revelador para despertar a alma. Essas releituras não surgiram no vazio. Dialogavam com tradições existentes e as transformavam, colocando-as a serviço de uma pedagogia da revelação. A soma desses antecedentes criou condições favoráveis para um tipo de discurso religioso que não exigia conformidade externa, mas sim um conhecimento interior. Por isso, as comunidades gnósticas não podem ser entendidas apenas como heresias de um cristianismo monolítico. Eram reações culturais a um ecossistema intelectual, no qual filosofia, ritual, misticismo e interpretação textual alimentavam-se mutuamente. Nesse cruzamento, a pergunta não era tanto o que se crê, mas como se experimenta o divino. E essa pergunta, aparentemente simples, abriria debates que marcariam o rumo religioso dos séculos seguintes. Mas havia algo mais, uma questão que determinaria o conflito com as autoridades emergentes. Se a verdade podia ser encontrada dentro da experiência de cada um, quem tinha a autoridade para falar em nome da comunidade? Essa interrogação empurra a história para o choque que veremos a seguir. A formação das ortodoxias e as vozes que se sentiram ameaçadas pela promessa de uma gnose pessoal. Faltava então compreender como essa mistura intelectual converteu-se em experiência social. Quem escutava esses ensinamentos, como eram transmitidos e por que algumas imagens, como a figura de Sofia ou a ideia do demiurgo, calaram tão fundo. Os ensinamentos circulavam em redes humanas concretas. Comerciantes, artesãos, escravos libertos, mulheres de posição e jovens instruídos partilhavam praças, banhos e pátios, onde mestres itinerantes transmitiam ensinamentos que, por vezes, se apresentavam como segredos para iniciados. Esse público heterogêneo favoreceu formas de espiritualidade flexíveis. Não era necessário pertencer a uma elite filosófica para acessar práticas que prometiam transformação interior.
Justamente essa acessibilidade, o fato de que a experiência podia ser direta, inquietava aqueles que defendiam sistemas de autoridade mais centralizados. A transmissão era muitas vezes oral e performativa. Mitos cantados, diálogos recitados e rituais simbólicos funcionavam como veículos de uma pedagogia da lembrança. Textos existiam, sim, mas muitas instruções eram reservadas a quem já havia praticado disciplinas internas. Exercícios de contemplação, memórias guiadas ou cerimônias em que o iniciado atravessava etapas simbólicas de morte e renascimento. Essa estrutura iniciática servia como filtro social e epistemológico. Separava os que buscavam um saber prático daqueles que se contentavam com formas públicas de piedade. Um traço notável foi o protagonismo de imagens femininas na cosmologia. Sofia, a sabedoria personificada, não apenas explicava um mito sobre a origem do mundo, mas encarnava a vulnerabilidade e a possibilidade de redenção. Essa linguagem simbólica oferecia alternativas a cosmologias dominadas por figuras masculinas e permitia leituras que entrelaçavam experiência interior com metáforas de perda e reparação. Em alguns textos, além disso, mulheres aparecem como transmissoras ou até mesmo como mestras, um detalhe que sugere um tecido social distinto do de muitas comunidades eclesiásticas emergentes. A relação entre autoridade e experiência ganhou outra dimensão quando essas comunidades começaram a sistematizar seus relatos. Algumas escolas desenvolveram teologias complexas, onde termos filosóficos se entrelaçavam com o mito. Outras mantiveram um perfil mais místico e prático. Essa pluralidade faz com que hoje seja impreciso falar de o gnosticismo como se fosse uma doutrina única. É melhor pensar em um conjunto de respostas, por vezes contraditórias, a perguntas comuns sobre a origem, a queda e o retorno da centelha divina. Também convém notar as condições materiais que permitiram a circulação das ideias, rotas marítimas, redes de comércio e a vitalidade urbana ampliaram o alcance de mestres e manuscritos. Onde existiam centros de tradução e debate, Alexandria é o exemplo mais claro, produziram-se releituras que não teriam sido possíveis em contextos isolados. A confluência de idiomas, grego, aramaico, copta, latim, favoreceu ainda leituras alegóricas que cruzavam fronteiras culturais e facilitavam sincretismos criativos. Ainda assim, a visibilidade pública dessas correntes foi limitada por sua própria natureza reservada. Ensinamentos que se apresentavam como revelações apenas para quem estivesse disposto a ouvir, ficavam, muitas vezes, fora dos registros oficiais. Isso explica, em parte, por que a maior parte do que conhecemos chegou fragmentado. Testemunhos de opositores, citações em polêmicas e, finalmente, descobertas como os códices que emergiram séculos depois dos lugares onde essas comunidades viveram. A transmissão, portanto, foi frágil e seletiva. Sobreviveram tanto obras preservadas de forma intencional, quanto fragmentos resgatados por acaso. Quando analisamos esses antecedentes, não vemos apenas uma genealogia de ideias, mas uma dinâmica. Ideias que se tornam práticas, práticas que exigem estruturas sociais, estruturas que geram textos e textos que disputam legitimidade. Esse círculo, ideia, experiência, comunidade, texto,
define o horizonte no qual surgiram as primeiras comunidades que se identificariam com formas gnósticas. E é por essa porta que entraremos a seguir. Como, em cidades concretas, essas correntes se organizaram em comunidades diversas, valentinianos, setianos, ofitas e outros. E como, a partir de seu interior, propuseram visões de mundo que inevitavelmente entraram em choque com aqueles que estavam construindo a ortodoxia emergente. Antes de continuar, quero que saibas que podes desfrutar dessas histórias que te levam ao passado de outra forma. Na descrição do vídeo tens disponíveis leituras completas para consultar quando quiseres, e pacotes com áudios narrados sem interrupções nem anúncios, pensados para te acompanhar, seja para dormir, relaxar, abstrair-te no trabalho ou simplesmente viajar ao passado em silêncio contínuo. Abaixo, na descrição, encontrarás o link. Continuando com a história dos gnósticos. Para compreender por que surgiram correntes como as gnósticas, é útil olhar primeiro para a paisagem humana que as tornou possíveis. Não se trata apenas de datas ou imperadores. É a própria textura da vida cotidiana no Mediterrâneo tardo-republicano e imperial. Cidades em crescimento, rotas que conectavam mundos, línguas partilhadas e uma pluralidade religiosa tão normal que a diversidade não chamava a atenção. Até que certas ideias começaram a disputar a autoridade. Após a transformação da República Romana em império, e especialmente durante os séculos I e II, o Mediterrâneo viveu uma fase de relativa estabilidade, a chamada Pax Romana, que facilitou a circulação de pessoas e mercadorias. Navios carregados de azeite, vinho e tecidos também transportavam ideias, mestres e manuscritos. As estradas e o mar conectavam núcleos urbanos que, por sua densidade e variedade, tornaram-se focos de experimentação intelectual. Em cidades como Alexandria, Antioquia, Éfeso, Roma ou Cesareia, a convivência de comunidades judaicas, gregas, romanas, egípcias e de outras origens gerou uma cultura urbana, na qual a mistura era cotidiana. Não era excepcional encontrar sinagogas ao lado de templos pagãos e escolas filosóficas debatendo com oradores itinerantes. A língua grega atuava como língua franca em boa parte desse espaço. Embora o latim dominasse a administração imperial, o grego era o idioma da filosofia, do comércio e da comunicação intercultural no Oriente. Isso facilitou que conceitos filosóficos, platônicos, estoicos, proto-neoplatônicos e narrativas religiosas se misturassem com testemunhos bíblicos, práticas cultuais orientais e saberes locais. O resultado foi um ecossistema religioso e filosófico plural, onde o novo se construía sobre o antigo mediante constantes releituras. As cidades funcionavam como centros de sociabilidade. Em ginásios, banhos, mercados e teatros, as pessoas não apenas compravam e vendiam, também ouviam, discutiam e trocavam histórias. Mestres podiam atrair ouvintes de origens variadas, artesãos, comerciantes, escravos libertos, mulheres com recursos e jovens instruídos. Essa heterogeneidade social permitia que ensinamentos que prometiam uma experiência interior direta alcançassem públicos não restritos à elite. Não era incomum que uma mulher instruída de família mercantil e um escravo liberto encontrassem sentido no mesmo relato místico. Essa amplitude social foi crucial para a difusão de alternativas espirituais que não dependiam exclusivamente
de uma hierarquia religiosa formal. A esse caldo de cultivo somava-se a vitalidade de tradições religiosas e filosóficas pré-existentes. O judaísmo da diáspora, particularmente em centros como Alexandria, desenvolveu modos de leitura alegórica das Escrituras e produziu pensamento apocalíptico e místico. Entre os falantes de grego, a exegese judaica misturava-se ao vocabulário filosófico. Ideias sobre intermediários divinos, anjos e esferas celestes podiam ser reinterpretadas em categorias helênicas. Filon e outros pensadores já praticavam essa síntese em séculos anteriores. No século I, essa corrente continuava a alimentar novas leituras. Ao mesmo tempo, as escolas filosóficas ofereciam quadros conceituais distintos, porém complementares. O platonismo, com sua distinção entre mundo sensível e inteligível, e com noções como a emanação, fornecia ferramentas para pensar uma hierarquia de realidades. Os estoicos, mais preocupados com a ética e a comunidade, ofereciam outra sensibilidade do mundo. Os círculos céticos e epicuristas acrescentavam matizes pragmáticos. Nem todas essas escolas contribuíram diretamente para o nascimento do gnosticismo, mas sua presença compunha um menu intelectual, do qual aqueles que buscavam descrever a distância entre divindade e mundo visível tomaram emprestados vocabulário e argumentos. As religiões de mistério e os cultos sincréticos desempenharam um papel prático. Ofereciam modelos de experiência transformadora, mediante rituais iniciáticos. Os mistérios de Eleusis, o culto a Ísis, as práticas dos seguidores de Dioniso ou os rituais de Mitra apresentavam formatos: iniciação, morte simbólica, renascimento, que permitiam estruturar processos de interiorização. Para buscadores de experiência